Fala aí, meu irmão, fala aí, minha irmã, como é que você tá? Tudo na paz? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bem específico, um assunto que Deus já vem me ministrando há algum tempo, realmente trabalhando dentro de mim sobre isso, e é algo que eu queria compartilhar com vocês, porque eu creio que do mesmo jeito que me ministrou, do mesmo jeito que tá me trazendo um conforto, eu acredito que também possa estar trazendo para você que tá assistindo isso também. Já faz um tempo que eu tô passando por algumas coisas. A minha vida emocional anda bem abalada, eu ando bastante abalado no meu emocional. E esses desertos, assim como eu creio que você também talvez esteja passando por um nesse momento, vem algumas perguntas, aparecem algumas coisas na nossa mente e coisas começam a bater nas mesmas teclas. E eu sempre fui um cara, sempre quis entender como as coisas funcionavam, então isso já vem desde pequeno. Desde a época de escola, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de entender o porquê das coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, então eu sempre gostava de entender os mínimos detalhes de cada coisa. Então, quando eu ia jogar um jogo, eu gostava de entender como que aquilo funcionava. Então, quando eu ia praticar algum esporte, eu gostava de ver a parte teórica. Então, isso foi algo que sempre me pegou bastante na minha vida. E de um tempo pra cá, eu comecei a me perceber, eu comecei a reparar que eu estava trazendo um pouco disso também para minha vida espiritual. Não que isso seja algo ruim, é muito importante a gente ir atrás de entender o porquê das coisas, porém eu acabei me pegando muito justamente indo para essa área, e a minha fé, querendo ou não, aos pouquinhos ela começou a ser abalada em relação a isso. Porque muitas das vezes quando a gente está passando por momentos difíceis, quando nós estamos em alguns desertos, as coisas parecem que não fazem sentido. Então eu me peguei fazendo essa oração algumas vezes, perguntando: Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Deus, por que eu não compreendo? Eu quero entender, pelo menos me dê uma noção, me dê um norte para me entender o que está acontecendo. Então, desde o começo do ano para cá, muitas coisas aconteceram, muitas coisas que não faziam sentido para mim, muitas coisas que me abalaram no meu emocional. Com o andar da carruagem, com o passar do tempo, eu senti realmente com que essas coisas elas estavam me abalando num nível que eu acabei deixando de confiar num certo nível em Deus. E essas coisas começaram a me abalar e começaram a colocar algumas perguntas no meu coração. Do tipo: poxa Deus, por que o Senhor permitiu com que tal coisa acontecesse? Poxa Deus, por que aconteceu desse jeito? Ou, poxa Deus, pelo menos me explica o porquê que essa coisa está acontecendo. E eu me encontrei numa situação de total silêncio. Eu me encontrei numa situação em que eu orava, eu clamava a Deus e parece que a minha oração não passava do teto. A minha oração não subia. Eu me sentia realmente como se eu estivesse falando, recebia nenhuma resposta. E eu acredito que talvez você esteja passando por um momento assim, talvez você já passou por momentos assim. E é difícil, é tenso, meu irmão. É tenso você passar por desertos, é tenso você passar por momentos assim. E essa sensação, esse silêncio todo começou a me trazer mais desânimo. Começou a me trazer ainda mais uma ansiedade de tentar entender o porquê que essas coisas estavam acontecendo e não fazia sentido na minha cabeça o porquê aquelas coisas estavam acontecendo. E realmente, esse desânimo bateu e eu comecei, parece que aos poucos, desacelerar, e foi quando um dia eu senti assim muito claro Deus falando comigo sobre um assunto que eu creio que seja um dos principais problemas para nossa geração. Eu senti Deus falando comigo assim: para. Cara, o quão difícil é parar. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos hoje em dia num mundo tão acelerado. Nossa geração é uma geração tão acelerada. A gente não para nenhum segundo. A gente está o tempo inteiro buscando, tá fazendo alguma coisa. Se a gente não tá na escola, a gente tá trabalhando. Se não tá trabalhando, a gente tá em algum tipo de lazer, tá na academia, tá fazendo coisas, tá na igreja, tá jogando alguma coisa, tá assistindo. A gente sempre tá nessa busca incessante em estar fazendo coisas. Por mais que a gente esteja no nosso quarto sem fazer nada, a gente tem que ligar alguma coisa. Tem que ligar um podcast, tem que ligar uma música. Parece que a gente tem essa necessidade. Tá com algum tipo de barulho, alguma coisa tocando. Foi aí que eu senti Deus falando comigo sobre isso. Pra mim parar e escutar. Fazer silêncio e escutar. Algo que rouba muito a nossa geração é essa falta de silêncio. O barulho, o ruído é algo que tá roubando a nossa geração e a gente não tá nem percebendo. Essa falta do silêncio, a falta de simplesmente parar
E escutar é algo que está roubando a gente aos pouquinhos e a gente nem está percebendo. Para exemplificar, eu queria contar uma história que aconteceu recentemente lá no escritório. Eu trabalho numa salinha que é fechada, então para as pessoas entrarem lá, elas têm que bater na porta e alguém que está lá dentro abre, né? Tem um botão que abre a porta por dentro. Esses tempos atrás aconteceu uma situação bem inusitada, que a gente estava lá, né? Eu com os meus colegas trabalhando, 2 dos meus colegas estavam conversando e eu estava ali com meu fone de ouvido, estava fazendo as minhas tarefas ali, e os outros também estavam todos ali fazendo as suas tarefas e pessoas falando um pouco mais alto. E alguém bateu na porta, porém ninguém ouviu. E essa pessoa bateu de novo e ninguém ouviu. Até que em um certo momento, essa pessoa bateu de novo e justamente foi no momento que as pessoas pararam de falar. Que as pessoas escutaram e abriram essa porta e a pessoa entrou. E não foi já no momento, mas depois, refletindo sobre isso, que eu lembrei dessa situação. Eu lembrei de uma passagem que fala o seguinte, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A palavra nos diz em diversos momentos que Deus sempre está ali para nós. Deus, ele está disponível. A palavra nos diz que aquele que procura, acha. Porém, muitas das vezes, nós estamos até buscando ao Senhor. Mas no momento que ele vem e bate a porta, nós estamos tão focados em outras coisas, nós estamos tão envoltos em coisas que trazem tanto ruído para as nossas vidas, que a gente acaba não escutando Deus batendo na nossa porta. E esse é um assunto que eu já vinha refletindo há algum tempinho, em por que Deus não fala mais como antigamente. Por que parece que Deus não fala com a mesma intensidade? Por que parece que nós não temos mais tantos testemunhos com Deus falando com as pessoas de maneira intensa? Parece que são coisas tão periódicas que não acontecem mais com aquela frequência como acontecia na geração dos meus pais ou dos meus avós. Eu tenho tantos testemunhos da minha bisavó, que ela tinha tantas experiências incríveis com Deus, com o Espírito Santo. E eu fico pensando, poxa, por que Deus não fala tanto mais hoje em dia? Porém, o Espírito Santo veio e falou, sim, eu falo, mas vocês não estão escutando. Sim, eu falo, mas tem tanto barulho acontecendo ao seu redor que você não escuta o que eu estou falando para ti. E, meus irmãos, já pararam para pensar o quão difícil é pra gente simplesmente, na hora de esquentar uma coisa no micro-ondas, simplesmente parar e esperar aquele micro-ondas acabar o timer de 30 segundos? Você coloca o micro-ondas lá, o timer de 30 segundos já vai fazer outras 500 coisas. A gente perdeu esse costume de parar e esperar. Parar e ficar em silêncio. Não fazer nada, né? E essas coisinhas, elas estão nos roubando de Deus. Quantas das vezes nós estamos tratando Deus simplesmente como um ouvinte? Nós queremos ter uma conversa com Deus, mas nós não paramos para escutar Ele. Uma oração, ela precisa ser uma conversa. Não é que Deus não está falando contigo, não é que Deus não fala comigo, não é que Deus não fala com a nossa geração. Talvez não é isso que está acontecendo. A falta de silêncio está matando uma geração. A falta de silêncio está causando ruídos e está trazendo confusão para as nossas cabeças. Estou tendo tantas experiências tão incríveis ultimamente com Deus aqui no meu quarto, simplesmente estando em silêncio. Estou aqui no meu momento de oração, orando, falando com Deus, e eu simplesmente fico quieto. E nesse momento que eu estou ali em silêncio, eu sinto tão forte Deus falando no meu coração. São nesses momentos de silêncio que parece que Deus, ele vem encaixando aquelas coisas que eu vinha orando. O Espírito Santo vem organizando tudo aquilo que estava uma bagunça. Então, meu irmão, quero que você pare para refletir nesse momento. Quando que foi a última vez que você parou? Quando que foi a última vez que você simplesmente parou para escutar? Deus está pedindo, Deus, ele quer que nós paremos. Desacelera, meu irmão. Só para e escuta. Pois Deus, ele está batendo na porta, ele quer falar contigo, mas você precisa parar.